Cláudio Humberto está conosco para trazer informação importante a respeito do que está acontecendo em Brasília também. Tudo bem, Cláudio? Bom dia. Olá, Pedro Campos, muito bom dia. Parabéns pelo destaque que você nos trouxe. Ontem mesmo o delegado Nico Gonçalves, que tem uma experiência de 45 anos combatendo esses vagabundos em São Paulo, ele trouxe aquele dado que é absolutamente apavorante, né? Cerca de 70% dos crimes são cometidos por reincidentes, por bandidos que estiveram presos, que a sociedade, a justiça, teve a oportunidade de manter atrás das grades e, no entanto, soltou. Eles voltaram a cometer crimes e foram presos e soltos, e presos e soltos continuamente, até que atinge pessoas, começa a matar pessoas, a vitimar famílias inteiras, né? E toda uma sociedade que sai perdendo, né, com essa guerra que o crime aqui que se estabeleceu aqui entre a sociedade e o crime organizado. Bom, eu trago aqui hoje como destaque a aprovação ontem à noite pela Câmara dos Deputados em 2 turnos e de goleada, com muitos mais votos do que o mínimo necessário, aqueles 308 votos mínimos, né, para alterar a Constituição. Bom, o que foi aprovado foi a PEC, que reforça o princípio da imunidade parlamentar, restabelecendo uma regra suprimida da Constituição no início dos anos 2000, de proteção a deputados e senadores de surtos autoritários, como vem acontecendo aqui no nosso país, de acordo com queixas de parlamentares da oposição. A esquerda votou contra, porque afinal não são os parlamentares de esquerda que se queixam de perseguição, e sim os de direita, perseguições do Supremo Tribunal Federal. A oposição mostrou que sua força máxima não passa de 130, cerca de 130, em 513 deputados federais aqui no nosso país. Ainda falta o Senado se manifestar, mas a PEC aprovada estabelece que decisões judiciais, como a prisão de parlamentares, serão submetidas previamente à avaliação do Congresso Nacional. Esse dispositivo sempre existiu nas Constituições, incluindo na Constituição dos anos 1960, promulgada durante o regime militar. Esse princípio também foi mantido na Constituição de 1988, porque, afinal de contas, aquela Assembleia Nacional Constituinte era composta de muitos parlamentares que foram testemunhas e até vítimas de perseguições do autoritarismo do regime militar. Ao ver recusada pela Câmara a autorização para a abertura de um processo, por exemplo, de cassação do deputado Márcio Moreira Alves, do Rio de Janeiro, lá em 1968, o regime militar decidiu fechar o Congresso Nacional e decretar o ato institucional número 5, o AI-5, que instaurou em definitivo a ditadura no Brasil. E é só para esse fato histórico, só para mostrar que até naquela época do auge do regime militar, da repressão e tudo mais, havia na Constituição aquele princípio segundo o qual nenhum deputado ou senador podia ser processado sem autorização do plenário. De acordo com a emenda aprovada ontem, só o plenário do Supremo Tribunal Federal e não mais decisões monocráticas de ministros poderá determinar medidas cautelares contra parlamentares. A autorização prévia da Câmara e do Senado para investidas contra deputados e senadores deverá ser adotada por maioria absoluta e no voto secreto. E nos casos de prisão em flagrante por crimes graves, caberá ao Legislativo decidir em até 24 horas se mantém ou não a detenção do parlamentar. A proposta também incluiu os presidentes de partido, com representação no Congresso, entre os que têm foro privilegiado, assim como parlamentares e autoridades que só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. O relator da PEC aprovada, deputado Cláudio Cajado, que é do Partido Progressistas da Bahia, ele resumiu o sentido dessa PEC. Ele disse que é um instrumento restabelecido na Constituição para garantir que mandatos populares sejam exercidos sem risco de perseguições políticas. Essa PEC ganhou a alcunha pejorativa, né, na tentativa de desqualificá-la, de PEC da blindagem. Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, que nos traz notícias.